Amados do Senhor, a paz de Cristo, queremos saudar a todos em mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Djalma Mando de Brito e fiquei responsável por ajudar o Instituto de Educação e Cultura, INEC, e o Departamento de Escola Bíblica Dominical da nossa igreja na elaboração da lição de número 12, de 19 de junho de 2022. Primeiramente agradecendo a todo o Ministério de Caetés pela rica oportunidade, mais uma vez, poder estar contribuindo com os amados irmãos, em compartilhar um pouco do nosso conhecimento e aprender também com esta oportunidade a partir da palavra, do estudo da palavra do Senhor. O tema da nossa lição é a obediência, é o resultado do amor de Deus em nossos corações. E temos como texto áureo o texto que se encontra no livro de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Nós buscamos, com esse texto bíblico e essa lição de hoje, apresentar a palavra de Deus e os fundamentos que ela traz, porque a palavra do Senhor ela é repleta de fundamentos. Nós vamos estudar aqui o que é obediência, o que é um fundamento, e que um destes fundamentos foi apresentado por Jesus aos seus discípulos, no livro de João. E que princípio é esse? Que o amor a Deus e que a obediência aos seus mandamentos estão diretamente relacionados, ou seja, um está diretamente vinculado ao outro e eles não andam dissociados. Igualmente, nós vamos aprender também que a fé e as obras também estão relacionadas. Então, nesta lição a gente vai ver que o amor a Deus e a obediência eles estão correlacionados e a fé e as obras também. De certa forma, a Bíblia nos mostra que esses 4 elementos eles giram entre si e são interdependentes, estão interligados. De forma que eu não posso amar a Deus e desobedecê-lo, dizer que amo a Deus e desobedecê-lo, e da mesma forma dizer que amo a Deus e que o obedeço, e não ter fé e não fazer as boas obras, as obras do Senhor. Então, são elementos que estão diretamente vinculados e nós vamos ver isso na nossa lição de hoje. A leitura bíblica em classe no livro de João, capítulo 14, versículo 12 a 27, nós vamos fazer essa leitura, diz assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Observe que aqui Jesus está falando de si mesmo, e tudo quando pedirdes em meu nome, ou seja, no nome de Cristo, Ele o fará. Por quê? Para que o nosso Deus, ou seja, nosso Pai, seja glorificado. Versículo 14: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Ou seja, no versículo seguinte, Jesus destaca, ressalta que é no nome dele, não é em qualquer outro nome. E ele destaca que se for assim, ele o fará. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Nós sabemos que os mandamentos são 10, mas no Novo Testamento, Jesus os resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Guardando esses 2, nós cumpriremos todos os demais. Nós vamos ver isso também no decorrer da lição. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós,
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de Deus, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, nós temos aqui 2 versículos que também guardam correlação entre um e outro, que são primordiais no estudo da nossa lição nesta manhã, que são os versículos 23 e o versículo 24. E é importante que Jesus destaca que ele deixou esses aspectos para serem observados ainda estando juntos os discípulos. Então foi uma ordem viva, uma ordem para ser cumprida naquele momento e nos dias posteriores até a vinda do Senhor. Mas aquele Consolador, diz assim o versículo 26, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Antes de continuar e mostrar ao que a nossa lição se propõe, é importante, irmãos, nós destacarmos um princípio da interpretação bíblica, que é o contexto. Já diz um certo autor que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, nenhum versículo da palavra do Senhor ele deve ser interpretado de forma isolada, de forma a construir doutrinas ou algum aspecto sem que ele esteja contextualizado. Foi por isso que nós fizemos questão de trazer essa série de versículos do livro de João, para que nós possamos entender o contexto no qual a orientação de Cristo foi deixada para a igreja. Por quê? Visto de forma isolada, nós poderíamos cair em alguns falsos enganos, em algumas falsas orientações, nas quais a leitura completa do texto, nos versículos anteriores e posteriores, nos clarificam e evidenciam o que Cristo deixou e quis transmitir para a igreja, que era o princípio da obediência. Então, nós temos nesta lição como objetivo geral demonstrar que a obediência a Deus é uma consequência natural da obra redentora que Ele fez nas nossas vidas. E também apresentar a obediência como um requisito para ser amado por Deus e ser sua morada por meio do seu Espírito Santo. Então, são 2 os objetivos dessa lição. Demonstrar que a obediência de Deus é uma consequência natural da obra redentora que Ele fez nas nossas vidas. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a obedecer, a ser sensíveis à sua vontade. No Antigo Testamento está escrito que ele retiraria aquele coração de pedra e colocaria um coração de carne. Então nós passamos a ser sensíveis à vontade do Senhor e, por consequência, também recebemos o seu Espírito Santo. Passamos a ser morada de Deus por meio do seu Espírito Santo, que passa a habitar em todo crente de forma a ajudá-lo, a orientá-lo, a guardá-lo e, sobretudo, a consolá-lo, porque ele também é chamado de Espírito Consolador. Então nós vamos ver que é um Espírito de excelência, é o próprio Deus habitando em nós. Então nós vamos ver, já saindo dessa parte introdutória, que o livro de João é um livro muito rico e que ele apresenta ao cristão a questão da correlação entre obediência e amor. Quando nós falamos em correlação, é uma relação junta. Ou seja, o amor se relaciona à obediência e a obediência se relaciona ao amor. Ambos estão interligados, eles não estão isolados. Eu não posso falar de obediência isolado de amor e não posso falar de amor isolado de obediência. No cristianismo, esses 2 aspectos estão
não somente justapostos, mas estão trabalhando de forma conjunta para o bem daquele que ama a Deus, de forma a glorificar a Deus. É importante destacar que Cristo, ele falou a respeito desse assunto importante em diversas passagens e não somente no livro de João. Mas quando ele iniciou esse discurso, falando dessa questão sobre a obra de Deus, ele destacou a importância da obediência. E, por consequência, quando nós obedecemos, nós passamos a ser amados de Deus. Vamos fazer aqui um raciocínio simples. A maioria de nós que estaremos assistindo a esse vídeo, podemos fazer um exercício prático. Somos pais. E o pai, ele ama aquele filho, aquela filha que é obediente. Ele também ama ao filho que é desobediente, mas a sua vontade é que ele crie o seu filho de forma a obedecê-lo. Por quê? Ele, por experiência, ele sabe que aquilo que ele está ensinando é o caminho mais adequado. E ele quer evitar que esse filho seja poupado de dissabores, seja poupado de atribulações que ele pode encontrar no decorrer da sua vida. Ele pode percorrer um caminho mais tranquilo, uma jornada mais tranquila e sem dores, se obedecer. Da mesma forma, o nosso Pai Celestial nos deixou a santa palavra de Deus para que nós a leiamos e a observemos obedecendo-a, para que evitemos uma série de fatos negativos que podem advir da desobediência. Não é o objetivo dessa lição nós falarmos, mas poderíamos exemplificar com bastante nomes de pessoas que desobedeceram à vontade de Deus e pagaram um alto preço por isso. Nós poderíamos falar de Adão e de Eva, que desobedeceram, comeram o fruto proibido e por meio deles o pecado entrou na humanidade, com isso a morte física. Nós podemos falar de Caim, que desobedecendo a Deus, atingiu ao seu irmão e o matou. E deu origem a uma nação que dá origem às guerras, aos conflitos, e outras nações. Nós podemos falar de Sansão, que desobedeceu a Deus e teve um fim trágico. Nós podemos falar de Saul, que perdeu o reinado, foi posto por Deus como rei de Israel e por desobedecer perdeu o reinado e pagou um alto preço com isso. Judas Iscariotes, que desobedeceu, vendeu o próprio Cristo e se arrebentou, foi se enforcar e arrebentou-se. O livro de Atos revela que, caindo do precipício, partiu-se ao meio, uma morte terrível, uma morte dolorosa, e o pior, além da morte física, a morte espiritual, que é a separação eterna do próprio Deus. Então, a Bíblia está repleta, e outros, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas, de homens e mulheres que desobedeceram à vontade de Deus e pagaram um alto preço por isso. Então, Jesus ele destacou, que na sua fala, que não é possível ao cristão afirmar que ama a Deus e não obedecer aos seus mandamentos. Algo incoerente, é algo que não coaduna com o discurso cristão. Segundo o próprio Cristo, Deus ama aquele que o obedece. Quando isso ocorre, o próprio Deus faz habitação na vida do cristão, conforme o versículo 23, que nós acabamos de ler. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Não só o Espírito Santo, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarão habitando dentro de nós por meio da obediência a Deus. Então, com base em João 14:12, podemos afirmar que é possível ao cristão fazer as mesmas obras que Jesus fez em consequência da sua fé nele. Então, nós precisamos, nesses últimos dias da igreja na terra, ter a consciência de que, ao obedecermos a Deus, nós estamos plenamente capacitados a impor as mãos aos doentes e os curar, a expulsar espíritos malignos, a anunciar o reino de Deus de forma viva e poderosa a essa nação, a este mundo que está padecendo de amor e de obediência. Nós estamos vivendo os chamados tempos pós-modernos, a pós-modernidade. Eu estava assistindo uma aula no qual um professor muito renomado, professor de neurolinguística, Cury,
ele destacou que nós temos hoje uma geração de jovens que teria tudo para ser feliz e realizado, mas é a geração mais frustrada de todos os tempos. São adultos infantilizados, pessoas que têm a tecnologia e muitos recursos e muitas riquezas em suas mãos, mas mesmo assim são pessoas frustradas, pessoas que estão buscando nas drogas, nos vícios, no sexo desenfreado, na libertinagem, algo para as suas vidas que eles até o presente momento não conseguiram encontrar. Por quê? Simplesmente não obedecem à vontade de Deus, não obedecem à palavra de Deus, porque tudo isso é um paliativo. Nada disso traz a verdadeira alegria e a satisfação e a paz que somente Cristo pode proporcionar. O item 1 da nossa lição tem por título Obediência, Amor e o Espírito Santo. E aqui nós discorremos um pouco sobre o significado da palavra obedecer e, de modo lato, bem simplificado, obedecer significa submeter-se à vontade de um outro. No sentido bíblico, trata-se de submeter à vontade de Deus, deixando de lado as obras da carne e entrando no reino espiritual, conforme está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que está disposto dessa forma: porquanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então, nós vivenciamos diariamente uma luta entre a carne e o espírito e a carne. A carne querendo fazer a sua vontade, e o espírito nos guiando para um outro lado. É uma luta diária, e que, se nós não formos disciplinados, ou tenderemos para um lado ou tenderemos para o outro. É importante destacar aqui que nós somos seres humanos e estamos em um corpo carnal. Então, não conseguiremos provavelmente ser 100% espirituais, como também não convém sermos 100% carnais. É necessário buscarmos a temperança e o equilíbrio, porque nós somos peregrinos nessa terra, estamos aqui de passagem. Então, nem todo tempo nós conseguimos ser 100% espirituais, também não é desejável que sejamos 100% carnais, com as consequências que isso nos traz, os malefícios que isso nos traz. Então, é uma luta diária. Precisamos que o Espírito oriente, que guie a carne, e é preciso também que em certos momentos nós saibamos que é necessário atender algumas necessidades da carne, alimentar-se, dormir, lazer e por aí vai, porque isto também faz parte do ser humano e é saudável que seja atendido. Existem pessoas que falam: não, eu sou só espiritual, não sou carnal. Não é possível viver assim. É algo que é inclusive perigoso, porque nós também temos necessidades saudáveis que necessitam ser atendidas, e que essas necessidades, não sendo atendidas, abrem brechas terríveis para a possibilidade do pecado. Então, por exemplo, a questão do jejum. Nós temos a orientação na Bíblia de que o jejum para aqueles casados, inclusive ao afastamento da conjunção carnal, do sexo propriamente dito, ele tem que ser feito de forma pactuada e por um tempo limitado. Paulo falou a respeito disso. Para quê? Para que não caiamos em tentação, não alonguemos isso e, ao invés de obtermos um ganho espiritual, pelo contrário, venhamos a pecar e nos afastarmos da presença de Deus. Voltando a bater na tecla, é necessário que nós saibamos administrar muito bem essa questão. Quando recebemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, deixamos de fazer a obra da carne, abandonamos a prática do pecado. Isso aqui é muito importante nós destacarmos. Isso não quer dizer que não pequemos, mas que em Cristo Jesus estamos livres do jugo do pecado. Então, é importante que nós deixemos isso aqui claro, tá, irmãos? Isso aqui não é uma indução, nem uma carta aberta, uma carta branca para que nós pequemos. Cristo falou então que eu posso pecar. Não. Ele disse que nós somos passíveis de pecar. Mas, se pecarmos, nós temos um advogado, que é Cristo Jesus. Devemos evitar a prática do pecado. É isso que ele quer dizer. Não devemos pecar, mas em Cristo estamos livres do jugo do pecado. Então, talvez eu te convido nesse momento a fazer uma reflexão do antes e do depois. Antes de aceitar a Jesus, nós vivíamos uma vida desregrada,
Vivíamos uma vida inclinada para o pecado, para a carne, e fazíamos aquilo que nós queríamos e pecávamos sem consequência. Hoje, em Cristo Jesus, nós já não estamos mais debaixo desse jugo. O jugo é algo pesado. Hoje, nós não sentimos mais vontade de pecar. E se sentirmos vontade de pecar, lançamos isso nos pés da cruz de Cristo e Ele nos ajudará a nos livrar desse desejo. Estamos livres desse jugo, desse fardo que é o pecado. E se de qualquer forma, por acaso, viermos a pecar, Cristo é o nosso advogado, conforme está escrito na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Bom, é importante também destacar que o ser humano que vive na prática do pecado não possui esse advogado, mas pelo contrário, aquele que vive na prática do pecado, ele tem um acusador, que é o próprio diabo. E cabe também nós lembrarmos que a obra do diabo ela é tripla, conforme está escrito lá no livro de João. O diabo ele veio roubar, ele veio matar e veio destruir. Então, é bem clara a obra dele, a missão dele é essa. Ele rouba a tua paz, ele rouba a tua salvação, ele rouba tudo aquilo que você possui, as tuas riquezas, a tua saúde, o teu bem-estar, a tua família, ele vai destruir. É avassalador. Roubar, ele vem para matar, ou seja, para tirar a tua vida, tanto física quanto espiritual, te tirar da comunhão com Deus, da vida espiritual com Deus. Ele quer te matar mesmo, te levar para a sepultura e para a pior morte, que é a morte espiritual, que é a separação entre o homem e Deus, e a destruição, que é a aniquilação completa da memória do ser humano da terra. Porque ele já está condenado, ele não tem mais nada para perder. E ele quer arrebanhar para si todos quanto ele possa alcançar, porque ele sabe que o seu tempo é findo aqui nessa terra. Então, é importante também nós lembrarmos que Satanás é presente, é algo que é real, porque muitas pessoas dizem que Satanás é uma invenção, é um conceito. Não, a Bíblia fala muito claramente dele, lá no livro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15. Ele era um anjo caído, que foi expulso do céu no início dos tempos pelo próprio Deus. Por quê? Pelo pecado de orgulho. Ele se orgulhou e desejou assentar-se no trono de Deus. Então, o objetivo dele é levar a todos quanto ele possa para que sejam condenados junto com ele no inferno. Então, um alerta que nós fazemos, nesse aspecto, um parêntese aqui nessa lição. Hoje nós temos muitas séries, Netflix, Amazon, esses canais de streaming de vídeo, nos quais a figura de Satanás é romantizada. Nós vemos um Satanás, muitas vezes um galã, uma pessoa que tem um poder de convencimento muito forte e que parece ser algo inocente, uma visão romantizada de Satanás. Mas, irmãos, não nos enganemos. Isso é só uma leitura que os autores, os escritores fazem de Satanás e que, com isso, conseguem levar muitos ao engano. Tá? Ele parece bonzinho, parece inocente e às vezes até mesmo galanteador, mas a verdade é uma só: Satanás é o nosso inimigo, é inimigo do ser humano, ele é inimigo de Deus e ele quer nos destruir. Então, por meio dos pecados, da mentira, do sofrimento, ele quer nos destruir. Número 2, porque a consequência bíblica da obediência é o amor vindo da parte de Deus. Essa parte aqui eu gostei muito de escrever, porque nos mostra que quanto mais o cristão ele se aprofunda no estudo da palavra de Deus, ele mais conhece a Deus. Deus ele vai se desvelando por meio da sua santa palavra, ele vai se revelando, ele vai se apresentando e nós vemos a face cuidadosa, cuidadora de Deus, amorosa de Deus. Uma coisa que é impressionante, assim, demonstra muito forte o amor de Deus, é a morte vicária de Jesus na cruz. Ele comprou por meio do seu sangue, ele pagou um preço que ele não precisava pagar pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida, pela vida do ser humano. Alguém que optou por se afastar da presença dele,
Ele, de forma voluntária, veio e nos resgatou para si. Então, este é um exemplo sublime do amor de Deus e que está revelado por meio da sua palavra e é um ponto central da Bíblia e que é necessário, amado professor, que nós ressaltemos nas nossas lições de escola bíblica dominical, que é o amor de Cristo e o plano da salvação. Nos nossos púlpitos, e nós destacamos isso sempre que nós temos a oportunidade de dar uma aula, nós sentimos cada vez mais a necessidade, a carência de que os preletores abordem o tema da salvação, o tema do plano da salvação, a morte vicária de Cristo na cruz. O apóstolo Paulo, ele demonstrou que o amor de Deus ele é tão grande que é capaz de nos constranger. E foi isso que aconteceu na nossa vida, né? Conforme está escrito lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. E isso por si só já seria motivo mais do que suficiente para obedecermos a Deus. Ele demonstrou que nos amou primeiro, mesmo que antes nós fôssemos pecadores indignos do seu amor. Por sermos amados de Deus, devemos fazer as nossas petições com fé, pois seremos atendidos conforme nós vimos lá. Nossos pedidos devem ser feitos com fé e no nome de Cristo Jesus. Porque aquele que ama a Deus recebe o seu Santo Espírito, conforme nós já vimos, o Espírito Santo do Senhor. Passamos a ser morada de Cristo. O tópico 2 diz assim: a atuação do Espírito na vida de quem obedece a Deus. E quem é esse Espírito Santo? Jesus aprendeu o Espírito Santo como o Consolador. Esse Espírito, que é o próprio Deus, é enviado ao cristão em nome de Jesus Cristo. Ele faz parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é coigual a Deus. Ele nem é maior nem é menor, né? Coigual a Deus Pai e ao Deus Filho. Ele habita no cristão, ou seja, habita dentro de cada um de nós e é responsável por levá-lo a crer em Deus e ao arrependimento dos nossos pecados, ou seja, é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós devemos anunciar a palavra de Deus. Agora, a obra redentora no ser humano é o Espírito Santo que faz por meio da pregação da sua palavra. O convencimento é o Espírito Santo. Então, um dos nomes do Espírito Santo também é o Conselheiro, né? Pois quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, conforme está escrito lá em João 16, versículo 8. O tópico 2, item 2, diz assim: as bênçãos decorrentes de ser morada do próprio Deus. Nos tempos atuais, muitas pessoas pagam pequenas fortunas para visitar países estrangeiros e ver de perto seus ídolos. Por exemplo, no Reino Unido, multidões se reúnem diariamente em frente ao Palácio de Windsor, na expectativa de ver, mesmo que seja de longe, a Rainha Elizabeth II em alguma das suas saídas esporádicas. O cristão, por sua vez, tem o privilégio de ser a habitação do próprio Deus. Ao se santificar por meio da obediência e amor a Deus, tendo a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, recebe o Espírito Santo de Deus. Isso aqui é sublime, irmãos. Nós temos a oportunidade de receber do próprio Deus, aquele que é maior do que qualquer coisa, o autor e consumador da nossa fé, o Criador das estrelas, dos astros do céu, do universo, aquele cujas leis o universo tem que obedecer, dentro de cada um de nós, pequeninos e fracos como somos, a habitação do próprio Deus por meio do seu Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo age na nossa vida? É a ação sobrenatural do Espírito Santo. Isso também é uma demonstração do amor de Deus, pois se trata do próprio Deus habitando no cristão e ele passando a ter convívio diário com a Santíssima Trindade. Ou seja, o cristão, diariamente, ele passa a ter contato com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, por todos os dias da sua vida. E as bênçãos que decorrem dessa comunhão são inefáveis, né? São tremendas. Por exemplo, o cristão que passa a ter o próprio Deus habitando na sua vida, passa a ser uma pessoa honrada, passa a ser uma pessoa que tem prosperidade na sua vida familiar e também, por consequência, na área econômica, né? Ele passa a obter paz e segurança. São benefícios, isso alguns que nós podemos elencar dele ter o Espírito Santo habitando na sua vida. E também é importante destacar
no item 3.2, a obediência superior aos holocaustos e os sacrifícios. E é interessante nós verificarmos que a Bíblia ela contém diversas passagens que demonstram claramente em que obedecer é melhor do que sacrificar. Por exemplo, um dos relatos mais conhecidos e que nós mencionamos aqui na nossa lição, dá conta da desobediência do rei Saul. Nós mencionamos o rei Saul logo no início da lição. O rei Saul foi o primeiro rei estabelecido para o povo hebreu, mas que não obedeceu à ordem do profeta Samuel e guardou para si animais para sacrifícios, E quando Deus havia ordenado que todos deveriam ser mortos ao fio da espada e o povo não deveria ficar com nenhum despojo. Por consequência, Saul perdeu não somente a primazia ou o reinado, como também foi rejeitado por Deus. Então, diversas passagens bíblicas, diversos trechos bíblicos, nós encontramos Deus falando a respeito da obediência ser superior à questão do sacrifício, de se sacrificar. Está escrito aqui, nós mencionamos, 1 Samuel 15:22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Deus se agrada em que o obedeçamos. Então, irmãos, antes de fazermos qualquer coisa que exija de nós um sacrifício, façamos a seguinte reflexão e ponderemos: estou obedecendo a Deus? Esse sacrifício glorifica realmente a Deus? Ou estou sacrificando a Deus, mas ao mesmo tempo eu estou desobedecendo? Porque se eu o desobedecer, então esse sacrifício não vai me trazer benefícios, nem vai trazer benefícios a Deus. Lembre-se que o princípio dessa lição é a obediência. O mais importante aqui é obedecermos a Deus, mesmo que isso implique em que nós não façamos algum tipo de sacrifício. O mais importante aqui, o que Deus nos chama a atenção, é que precisamos obedecê-lo, e todas as demais coisas decorrerão da nossa obediência, ou seja, do nosso amor ao nosso Deus. Muito bem, fechando essa questão para nós partirmos para a nossa conclusão, é importante destacar que o pecado da desobediência é comparado pelo próprio Deus ao pecado da feitiçaria. A feitiçaria é uma abominação diante de Deus. É algo que nós vemos hoje, nos nossos dias tão disseminados, Nós que somos pais de crianças entre 4, 5 a 10 anos de idade e que muitas vezes sentamos ao lado dos nossos filhos para assistir a desenhos ou filmes infantis, nós vemos que esta questão da feitiçaria ela está arraigada nos desenhos. É magia, é feitiçaria, é a bruxaria, a bruxa boa, o gnomo. Essa questão é algo deliberado para poder contaminar os nossos filhos e para que eles tenham um entendimento errado de que feitiçaria não é algo abominável a Deus. Não, a bruxa boa, tem crianças que até desejam ser feiticeiros. Harry Potter e outros filmes que são livros que são best-sellers e filmes que são recordistas de bilheteria, trabalham fortemente esse tema da bruxaria, da feitiçaria. Então, precisamos tomar cuidado, porque a desobediência, ela é tão grave quanto a feitiçaria. Se nós estamos prevenidos quanto ao pecado da feitiçaria, por outro lado, muitas vezes nós deixamos o pecado da desobediência entrar na nossa vida e pecamos contra Deus tão gravemente como se estivéssemos fazendo feitiçaria. Então, a palavra de Deus ela é muito clara quanto à desobediência. O próprio profeta Samuel, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, ele declara para Saul: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Ou seja, Saul perdeu um direito que havia sido dado a ele por Deus. Tomemos cuidado, obedeçamos a Deus. Estamos no ano da obediência. E obedecer, irmãos, é algo sublime.
e dele decorre bênçãos de Deus para a nossa vida. Estamos em tempos difíceis e trabalhosos, estamos na era pós-moderna, na qual as pessoas são instadas a desobedecer, a ir num caminho diferente, a experimentar algo contrário à palavra de Deus. Só que isso, infelizmente, traz consequências graves e danosas para a vida daquele que sai da presença de Deus e que o desobedece. Então, nesses dias atuais, atos simples como a obediência são mal vistos pelas pessoas do mundo, né? Como nós falamos, as pessoas são instadas a desobedecerem. Mas nós que somos cristãos, temos a obediência como algo que é racional, né? A obediência deve ser racionalizada. Eu vou obedecer a Deus porque eu quero receber de Deus as ricas bênçãos, eu quero receber de Deus a salvação, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, eu quero ir para o céu. Por quê? Porque compreendemos, nós entendemos que Deus, Ele amou. Obedecemos a Deus porque Ele nos amou primeiro e Ele nos deu o seu Filho único, para nos resgatar do pecado. É por isso que nós o obedecemos. E é impossível, irmãos, ao compreender a obra redentora de Deus na nossa vida, ficarmos indiferentes ao seu amor e continuarmos desobedecendo a Ele, continuarmos separados da sua sublime presença. Quando nós o amamos, nós o obedecemos. E quando nós o obedecemos, nós fazemos por tabela as obras que Cristo fez, e até maiores, e passamos a ser morada do seu Espírito Santo em nossas vidas, né? É o Espírito que nos consola, o Espírito que nos aconselha, e o Espírito que é um Espírito de verdade e que nos faz compreender todas as coisas. Essa é a nossa esperança, essa é a razão da nossa fé. Irmãos, com essas palavras, nós concluímos esse breve aporte aqui da nossa lição, esse subsídio da nossa lição de número 12, esperando ter colaborado com os irmãos para o melhor discorrer dessa lição. É lógico, é óbvio, é evidente que os irmãos têm a oportunidade de enriquecer o que aqui está posto com textos bíblicos, com vídeos, com músicas, com poemas, poesias. É uma oportunidade que você tem para poder coletar os elementos principais e enriquecer a sua aula e fazer da sua aula uma aula melhor para o seu aluno, de forma que ele sinta o desejo cada vez mais de obedecer à vontade do Senhor. Queremos agradecer por esta rica oportunidade, desejar que você tenha uma lição abençoada e que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor ao teu coração aquilo que nós talvez não tenhamos tido condições de esclarecer para os irmãos, mas agradecemos pelas suas orações e agradecemos a Deus por essa rica oportunidade, no nome santo de Cristo Jesus, e aqui nos despedimos com a paz do Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.